Pentecostes. É interessante que 10 dias antes dessa festa, os apóstolos, os discípulos que estavam com Jesus, tinham feito uma pergunta a ele. E a pergunta é assim: Senhor, é agora que vais estabelecer o reino de Israel? Eles perguntaram a Jesus, porque Jesus estava no Monte das Oliveiras, estava para subir ao céu. Nós comemoramos a festa da Ascensão há pouco tempo, e foi nessa ocasião da festa da Ascensão que eles perguntaram: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino para Israel? Se Jesus, meus amados irmãos, aparecesse para nós assim em particular, e cada um de nós assim se encontrasse cheio de problemas de família, problemas financeiros, problemas de estudos, né? E Jesus aparecesse para nós, o que a gente ia pensar? Provavelmente a gente ia pensar assim: acho que é agora que vai dar uma resolvida em tudo. E a gente faria também essa pergunta: Senhor, é agora que o Senhor vai resolver o meu problema? Né? Seria essa pergunta que a gente ia fazer a Jesus. E nosso Senhor, meus amados irmãos, Ele disse para os apóstolos o seguinte: não cabe a vós saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade. Agora, por que Jesus respondeu desse modo? Porque é este modo que Deus sempre usa conosco. E é também este modo que nosso Senhor nos ensinou a rezar no Pai Nosso. No Pai Nosso a gente reza: ó Pai, seja feita a vossa vontade. E é também, meus amados irmãos, quando nós aceitamos esse modo aí, que nós cumprimos a vontade de Deus, nós cumprimos a nossa vocação e nós sentimos a paz. Senhor, eu estou nessa situação aqui, Deus quer que eu o ame, que eu ame meu próximo nessa situação em que eu estou? É isso que principalmente Deus quer que a gente faça. E com isso então, mas isso não é fácil, né? Todo mundo sabe que não é fácil. Só os santos sabem, né, que assim, olha, vamos fazer a vontade de Deus aqui. Eles, em qualquer local em que os santos chegassem, eles chegam para fazer a vontade de Deus. E eles não chegam para fazer a vontade de Deus com uma disposição própria, mas com uma disposição que é de Deus, que é a graça do divino Espírito Santo. Que nós, meus amados irmãos, meditamos nesse dia de hoje. Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? Nós ouvimos o trechinho de São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, né? São Lucas escreveu, que quando chegou o dia de Pentecostes, que era uma festa para os judeus, os discípulos estavam todos reunidos naquele mesmo lugar. Aí de repente veio um ruído do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Então isso foi um sinal que eles puderam ouvir esse ruído impetuoso, como de um vento impetuoso, um vento forte, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. E uma outra coisa que eles também viram, um fogo que se repartia em forma de línguas sobre cada um deles. E em seguida, São Lucas diz, todos que estavam naquela casa se encheram do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, conforme Deus dava para eles a graça de falar.
E aí, isso que aconteceu lá dentro daquela casa. Mas, como é de Deus, e também Deus estava fazendo aquilo não só para eles, mas Deus estava capacitando aqueles discípulos, os apóstolos, Nossa Senhora mais ainda que estava com eles lá. Nossa Senhora crescia em graça, e os apóstolos receberam aquela graça importante para começar a sua missão. Os discípulos que estavam ali também, eles receberam aquela grande graça, mas eles receberam para levar essa graça para o mundo inteiro. E nosso Senhor nesse dia mostrou para eles que o mundo inteiro estava esperando esta graça. De vez em quando a gente vê isso, né? Os catequistas têm medo de falar de Deus. O que vão fazer? Vão chamar a gente. O mundo está esperando esta graça. Há pessoas que estão lá procurando assim, olha, eu quero um negócio para a minha vida importante. Estão esperando que alguém diga, está aqui. E foi assim então que Deus mostrou. Eles receberam fogo, eles receberam o Espírito Santo, receberam as graças necessárias, sabedoria, entendimento, ciência, carisma de milagres, de falar línguas, de se entender, a coragem necessária. E ao mesmo tempo lá fora, Deus deu um sinal para o povo. De repente apareceu gente lá onde eles estavam, perguntando o que tinha acontecido ali. São Pedro então se levantou e começou a fazer o seu primeiro sermão e a convencer aqueles ouvintes de abraçarem a vontade de nosso Senhor, de fazerem a vontade dele e de viverem uma vida cristã. E foi então ali que eles entenderam em que consiste o reino de nosso Senhor. O reino de nosso Senhor não podia ser como aqueles antigos israelitas pensavam, um reino do mundo, de exércitos, de armas, de poder para subjugar os outros reinos. Mas o reino que Jesus veio trazer é o reino de Deus, em que os homens do mundo inteiro saem e entregam o seu coração para nosso Senhor. Senhor, faz o que o Senhor quiser. É assim que um rapaz vem, sente que tem vocação de Deus, quando ele entrega o seu coração e percebe que Deus quer que ele trabalhe numa missão nobre, não somente de casado, mas de sacerdote, de religioso. É porque ele está se integrando completamente no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. E é assim também que os jovens falam assim: eu estou aqui querendo viver uma vida do mundo sem sentido, sem esperança, e Deus quer que eu leve uma vida bem cristã. Então eu quero levar uma vida bem cristã, casado, fazendo a vontade dele, rezando com a minha família. Mas o importante é que é cada um que vai ser tocado pelo Espírito Santo para ser levado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Só gostaria de dar duas pequenas explicações sobre isso, para nós que somos católicos. Quem estava ali, São Pedro, o primeiro Papa. Quem estavam ali, os apóstolos, que formavam a hierarquia, que é uma instituição divina, que é a Igreja Católica. Quem estava ali, a Rainha dos Céus, que está no céu, que se ocupa de nós de vez em quando, que estava ali começando a igreja, o tempo da igreja. Eles receberam aquela graça para cumprir a sua missão. Aquele fogo é que as teofanias de Deus, teofania quer dizer as manifestações divinas, já no Antigo Testamento muitas vezes se mostravam com fogo, para os profetas, para Isaías, para Moisés.
Quando Deus, por exemplo, apareceu numa árvore, fogo. Quando ele estava lá no dia de Pentecostes, recebendo as tábuas da lei, o povo olhava e viu a montanha com fogo. Que quer dizer que Deus, quando vem a nós, Ele purifica o nosso coração. Não existe este homem que é tocado por Deus e continua uma vida torta no pecado, na injustiça. Quando o homem é tocado por Deus, ele arruma a sua casa conforme o espelho que ele tem no Evangelho, e ele segue o caminho que nosso Senhor está mostrando para ele. Por isso, quando Deus se manifesta como um fogo que purifica, e purifica desde dentro, é um fogo divino. Também, meus amados irmãos, aquele barulho, naquele ar, representa o Divino Espírito Santo, representa que nós não podemos viver sem Deus, assim como nós não podemos viver sem oxigênio. O cristão não vive sem o Espírito Santo, sem o apoio de Deus. Não existe uma vida cristã que não seja uma vida em que a pessoa é sustentada pelo Divino Espírito Santo. Portanto, se eu não estou vivendo uma vida de acordo com o Divino Espírito Santo, é como um peixe fora d'água. Eu não vou fazer a vontade de Deus, eu não chegarei lá. Eu preciso levar uma vida em que eu agrade a Deus com o Espírito Santo. Eu preciso me ajoelhar, abrir o meu coração para receber essa graça que nosso Senhor quer dar. Nosso Senhor quer me dar. Eu não posso ser cristão sem o Divino Espírito Santo. E assim, meus amados irmãos, peçamos a graça do Divino Espírito Santo, esse presente a nosso Senhor nesse dia. E que essa pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer o reino de Israel? Diz assim: Senhor, estamos prontos aqui para viver no vosso reino, para fazer a vossa vontade, aqui em Jerusalém, em Antioquia, em Roma. Eu nem sei como é que vai ser aquilo, mas a gente vai para lá para fazer, viver debaixo dos vossos olhos, pregar o vosso nome, pregar que é em vosso nome que nós nos salvamos, pelo vosso sangue precioso, pregar o arrependimento dos pecados, e que os homens vivam vos agradando, vos amando, fazendo a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. O Evangelho que nós acabamos também de ouvir, tiremos uma breve lição. Jesus tinha pregado esse Evangelho, meus amados irmãos, tinha dito essas palavras, para melhor dizer, preparando os apóstolos para a paixão que ele ia enfrentar. E Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e faremos nele a nossa morada. Quando uma criança começa a amar a nosso Senhor, a sentir simpatia por Ele, a invocá-lo, a adorá-lo, a querer fazer a vontade dEle, Jesus vem até ele, o Pai também vem, e isso é obra do Divino Espírito Santo. Acontece naquele coração Pentecostes, acontece naquele coração a vinda do Divino Espírito Santo. A pessoa começa a querer agradar a Jesus, a não se importar com o mundo, a se importar muito em que a sua vida seja de acordo com o nosso Senhor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e faremos nele a nossa morada. Como é que nós conhecemos que alguém não ama nosso Senhor? E Jesus mesmo fala: ele não segue as minhas palavras, ele não me ama, ele não segue as minhas palavras. Então, meus amados irmãos, eu desejo do fundo do coração e peço à nossa mãe rainha, Nossa Senhora Aparecida, que ela prepare o nosso coração, que ela nos desperte
disponha cada vez mais a viver como crianças de Deus, ela que é a nossa mãe, e que se faça no nosso coração a vontade de nosso Senhor, que venha ao nosso coração o reino de nosso Senhor, que o Divino Espírito Santo queime as impurezas e que a nossa porta se abra para nosso Senhor, que nós respiremos com alegria e com paz a vida cristã que o Divino Espírito Santo quer derramar em nós, no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo.